Ok, boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos ao segundo dia de atividades do Festival Literário Libertas 2020. Meu nome é Lucas Roberto, eu sou da Secretaria da Administração Penitenciária, faço parte do grupo de capacitação, aperfeiçoamento e empregabilidade da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. A atividade de hoje faz parte da programação do Festival Libertas 2020, iniciativa organizada pelo Fórum de Cultura, Trabalho e Cidadania no Cárcere, que é vinculado a esta Secretaria da Administração Penitenciária e animado por essa coordenadoria em parceria com a FUNAP. A programação do festival prevê um conjunto de atividades que iniciou ontem, segunda-feira, e vai até sexta-feira dessa semana, sempre às 16 horas, abordando iniciativas de leitura nos ambientes de privação de liberdade. Este é um formato novo de ação, constituído para atender um momento desafiador, né, que é a pandemia do coronavírus, por isso, nesse formato webinar. Agradecemos os parceiros da SP Leituras, do Leitura Liberta, da Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Fundação Casa, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e do Itaú Cultural, por contribuírem no planejamento e execução do evento. Durante a atividade de hoje, vocês poderão enviar suas perguntas pelo ícone QIA, né? QIA, que está aparecendo aqui embaixo para vocês, tá? Vocês podem mandar suas perguntas por lá, que eu vou lê-las aqui, tá? Lá vocês podem também responder os comentários e questões técnicas, vocês podem também enviar pelo chat, que a gente vai estar vendo daqui, tá? Já antecipadamente gostaria de pedir desculpa por eventual problema técnico aí em relação aos links, à conexão e tudo mais. Tá? Esse evento vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado para vocês aí nos canais de comunicação dos nossos parceiros. Questionários de avaliação e certificados serão enviados por e-mail na próxima semana. Vocês que se inscreveram aí, deixaram o e-mail, vão receber esse certificado de participação. E vamos lá apresentar os participantes de hoje, sem mais delongas. Como eu disse, eu sou o Lucas, da Coordenadoria de Reintegração Social. Nós temos aqui também o professor André Garcia, que hoje é gerente da Diretoria de Atenção e Promoção Humana da FUNAP, Fundação de Amparo ao Preso, a Mônica Del Mônaco, do Projeto Leitura Liberta, o André Luzzi, né, que compõe também o grupo de capacitação, aperfeiçoamento e empregabilidade, aqui da Coordenadoria de Reintegração Social, e o Genésio, né, o Genésio do SP Leituras, que é gerente de programação e produção da Biblioteca Parque Vila Lobos. Então, mais uma vez, bem-vindo a todas, a todos. Vamos dar início. Eu vou chamar o professor André para começar, que ele vai fazer uma explanação sobre a FUNAP, Fundação de Amparo ao Preso, né? Grande parceira aqui da Secretaria da Administração Penitenciária. É um prazer ter você aqui conosco, André. Você nos ouve? Boa tarde a todos e a todas. Escuto bem, Lucas. Agradeço as palavras. E iniciaremos aí contando a história, o papel, compartilhando experiências da Fundação, a FUNAP, a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, que atua no Sistema Prisional Paulista, e dedico aqui a todos os nossos colaboradores da área da educação, todo o pessoal da nossa Diretoria de Atendimento e Promoção Humana,
esse evento de hoje, que é em homenagem à nossa turma que é dedicada à educação e à cultura aqui no estado de São Paulo. Obrigado, André. Acho que você pode dar início aí à sua apresentação. O pessoal está ansioso para conhecer o trabalho de vocês da FUNAP aí. O que vocês fazem, né, em relação aí à promoção humana no seu departamento? O que você pode falar para a gente? Você tem uma apresentação aí que você preparou, não é isso, André? Isso, perfeito. Eu vou compartilhar a apresentação com todos e vamos falar aí sobre educação, sobre cultura e vamos falar sobre a fundação, sobre a FUNAP, que é uma fundação do governo do estado de São Paulo e que a partir de agora eu apresento a todos para que conheçam o nosso trabalho aqui, que nós fazemos com muito carinho e com muita dedicação. Então, a FUNAP é uma fundação instituída em 1976 pelo governo do estado de São Paulo e que desenvolve aí políticas públicas de atendimento ao preso. Então, dentro do nosso papel, nós temos atendimento jurídico, formação social e profissional, postos de trabalho em oficinas, escola, atividades culturais e toda a parte de auxílio para ressocialização da pessoa privada de liberdade. Então, eu destaquei alguns dos nossos projetos que são aplicados, o programa JUS, que atende os presos na questão de auxílio jurídico gratuitamente, as nossas oficinas escola, nossos clubes de leitura, os nossos cursos profissionalizantes e alocação de mão de obra e demais atividades que nós fazemos aí dentro dos presídios do estado de São Paulo. Primeiro, eu quero contar um pouquinho sobre a nossa parte de trabalho. A FUNAP ela nasceu lá em 1976, atuando nas prisões com trabalho, com a criação de oficinas para não apenas para oferecer trabalho aos reeducandos, mas são oficinas escola. Nós temos 40 oficinas escola que ficam aí à disposição das unidades prisionais para oferecer qualificação, capacitação e remissão de pena aos reeducandos pelo trabalho. Então, quem que faz essa qualificação? Nós temos servidores da Fundação, que são os mestres de ofício. E por que o nome mestres? Eles são mestres porque eles são os professores dentro das nossas oficinas escola. Então, ali a ideia não é apenas que o preso trabalhe e gere produtos ali para pagar o salário que ele recebe, mas qualificá-lo para uma profissão. Eu coloquei algumas imagens para vocês poderem entender a qualidade dessas oficinas. Quando a gente fala de oficinas dentro da unidade prisional, o pessoal já imagina a cela, a pessoa trabalhando dentro da cela, no chão, sentada, com um alicate torcendo algum arame. E não é essa a realidade. Dentro das unidades prisionais, nós temos grandes oficinas com equipamentos, com toda a infraestrutura, para que quando esse reeducando for um egresso, ele possa continuar o seu trabalho ou montar a sua fábrica, a sua pequena fábrica, ou trabalhar em alguma fábrica com o conhecimento que ele adquiriu nas unidades prisionais. Então, à direita estão os produtos que saem das oficinas escola. O pessoal sempre pergunta, o que é feito numa unidade prisional? Eu coloquei alguns dos produtos de confecção, de mobiliário, que são realizados aí dentro das unidades prisionais. Nós temos também um projeto que chama Oficina Arcos. O que é esse projeto? É um projeto que ele desenvolve criatividade e a cultura de artesanato. Então, nós temos 3 oficinas de produção artesanal que leva orientação através de nossos mestres de ofício para técnicas de artesanato e para o empreendedorismo social. Qual que é a ideia desse projeto? A ideia é que os familiares e que todos estejam engajados num projeto de venda desses produtos, um empreendedorismo social, um empreendedorismo comunitário. Eu coloquei algumas imagens aí de alguns artesanatos que são produzidos nessas oficinas, e a nossa loja, para quem quiser adquirir e ajudar
os reeducandos que recebem essa renda da venda desses produtos, nós temos aqui em São Paulo a loja Arcos Funap, que fica na Rua Líbero Badaró 600, aqui do ladinho do metrô São Bento. Para quem estiver em São Paulo, vem conhecer, dá um pulinho aqui, conhece a loja, adquire um produto que está sendo feito por reeducandos nessa sua reinserção, essa reinclusão social, através do trabalho, através de uma atividade laboral. Nós temos aí 3 unidades, uma delas é aqui na nossa sede, na Líbero Badaró, e outras 2, uma em Franco da Rocha e a outra na região da Corevale, em Taubaté. E na parte de educação, a FUNAP ela atua dentro dos presídios com o apoio de pessoas privadas de liberdade. Então, nós geramos renda e geramos aí remissão de pena pelo trabalho também para pessoas privadas de liberdade em programas de educação e de cultura. Então, e de onde sai todo esse orçamento? Todo o orçamento da Fundação ele é levantado dentro de casa mesmo. As fábricas trabalham para que esse orçamento seja gerado e que a gente possa empregar pessoas dentro da nossa parte de educação e cultura, dentro da diretoria que eu atuo, a Diretoria de Atendimento e Promoção Humana. Então, nós temos pessoas privadas de liberdade contratadas para apoio aos programas de educação e de cultura. Para vocês terem uma ideia, em 2019, nós tivemos um investimento aqui da Fundação de 3 milhões e quase 700 mil reais nessas pessoas que estão apoiando, que são presos, que nós temos o nosso MDSAL, o nosso monitor de sala de leitura, que são homens e mulheres que estão aí nos presídios e que atuam, no caso dos monitores de sala de leitura, nas bibliotecas das unidades prisionais. Então, a Fundação atua investindo lá, contratando uma pessoa que faz toda essa gestão de empréstimo de livros, de manter o acervo, de distribuição de acervo dentro das unidades prisionais, além dos MONAPs, que são nossos monitores de apoio à educação. Esses monitores, eles aplicam cursos, apoiam a educação profissionalizante de todos os programas da DIAF, que acontece em todo o estado de São Paulo. Então, uma média mensal que nós tivemos aí no ano passado, de 558 pessoas privadas de liberdade, tanto no masculino quanto no feminino, contratadas como monitores, atuando diretamente na área de educação e na área de cultura. A Diretoria de Atendimento e Promoção Humana é uma diretoria adjunta aqui da Fundação, adjunta à nossa diretoria executiva, e que ela atua no fomento da promoção da recuperação psicossocial do preso, em educação, cultura, promoção social, qualificação e capacitação para o trabalho. Então, nós atuamos com 2 eixos na parte de educação e cultura. O primeiro eixo é da capacitação e qualificação profissional, que nós trabalhamos com o nosso PROET, que é o Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania, e trabalhamos com o PROFENS, que é um programa que vem ganhando aí força, que é formação e ensino superior dentro das unidades prisionais, com grandes parceiros que atuam junto com a Fundação. No nosso eixo de cultura e desenvolvimento humano, nós temos o programa de incentivo à leitura ProLib, o Lendo a Liberdade, e temos o programa de desenvolvimento humano e cultural, o ProDHC. Então, são os eixos que nós trabalhamos com o apoio dos nossos monitores de educação, servidores do Estado, com os nossos supervisores regionais, que atuam aí na supervisão das unidades prisionais, os nossos gerentes regionais e com toda a nossa equipe aqui da Diretoria de Atendimento e Promoção Humana, hoje sendo liderada pelo nosso diretor, Dimitrios Fiscatoris. Aqui são algumas fotos para vocês, para quem não conhece das unidades prisionais, para entender um pouquinho como é que acontece esse trabalho. Então, nós temos aí os programas de atendimento e promoção humana da FUNAP, tendo lá a parte de educação para o trabalho, a parte de rodas de leitura, a parte de clubes literários. O pessoal faz também, através dos nossos monitores, programas de pintura em tela e
uma centena aí de atividades, de projetos que são viabilizados pela FUNAP através dos seus servidores. Eu trago aqui alguns números para a gente entender o que houve de atendimento pela Fundação no sistema prisional no ano de 16 até 2019. Então, 16 a 19, nós tivemos um crescimento nos atendimentos, nos programas da DIAF, que em 16 nós saímos de 131 mil para 2019, 187 mil atendimentos aos presos. Nós temos aí no sistema prisional paulista algo em torno de 234 mil pessoas que estão aí nas penitenciárias, CDPs, CPPs, CRs e nos HCTPs. Entrando agora no tema nosso do dia, que é o fomento à leitura, que é a literatura, que é incentivo à leitura, as ações de leitura nas unidades prisionais, eu vou conversar um pouquinho com todos vocês sobre a nossa modalidade, o Programa de Incentivo à Leitura Além da Liberdade, o ProLib. Então, esse nosso programa ele consiste em duas modalidades. A primeira modalidade é a modalidade de leitura livre. Então, a pessoa, quando ela está privada de liberdade, ela está numa unidade prisional, ela tem à disposição dela uma sala de leitura, que é uma biblioteca que está à disposição para um acervo local, onde ele pode livremente escolher lá o que ele gostaria de ler, e ele entra em contato com um monitor de sala de leitura, esses que são remunerados, são treinados e capacitados pela nossa fundação para o exercício dessa função. Então, a sala de leitura, na leitura livre, ele oferta lá no dia a dia das pessoas privadas de liberdade o acesso à leitura do acervo da biblioteca da unidade prisional em que se encontra essa pessoa privada de liberdade. No segundo ponto, que é a leitura dirigida, nós trabalhamos com a modalidade de leitura individual, com uma discussão qualificada, com uma orientação dos estudos por um mediador, e que para esta modalidade há um benefício atrelado para a pessoa privada de liberdade de remissão de pena. Então, para a primeira modalidade, que é a leitura livre, ela não há remissão de pena. Ele lê o livro que ele tiver vontade de ler, e isso não vai lhe gerar algum benefício. Para a leitura dirigida, já está atrelado aí recomendações, portarias, que fazem que dão a substância para uma remissão de pena pela leitura. Então, falando agora de leitura livre. A leitura livre no empréstimo de livros, nós temos lá, a partir de 16 até o ano de 2019, um crescimento exponencial aí da ordem de 466 mil empréstimos para 611 mil empréstimos. O que é 611 mil quando a gente fala? Mas nós temos uma população de 234 mil presos. Como é que nós temos um número de 611 mil? É a quantidade de livros que foram emprestados. Então, quanto que a gente emprestou para essas pessoas? A pessoa lê 2, 3, 4 livros, e a gente chegou a um número em 2019, um número impressionante, de 611.932 empréstimos de livros nas 176 unidades prisionais do estado de São Paulo. Aqui, pensando numa comparação de 16 a 19, entre o crescimento da população carcerária e o crescimento do empréstimo de livros, a chamada leitura livre, nós tivemos lá um crescimento da população carcerária de 3,38%, enquanto nos empréstimos de livro nós tivemos um crescimento de 23,74%. Ou seja, essas ações de fomento à leitura livre, elas têm sido efetivas. Elas têm acontecido de uma maneira que as pessoas privadas de liberdade têm interesse em pegar livros e mais livros e mais livros para a sua leitura ali em seu período o período livre, que está ali sem nenhuma atividade, que não está trabalhando ou que não está estudando, o período que ela pode estar à disposição para fazer a sua leitura.
Agora, falando sobre leitura dirigida, nós estávamos falando aí sobre leitura livre, onde não há uma regulamentação por conta de não ter um benefício atrelado a essa modalidade. Quando nós falamos da leitura dirigida, nós estamos falando de uma modalidade que é regulamentada para uma remissão de pena. O que é a remissão de pena? É uma redução dos dias de pena da pessoa privada de liberdade por alguma atividade, seja ela de trabalho, seja ela de estudo, e seja nessa nova modalidade do estudo aí pela leitura. Então, a metodologia dos clubes de leitura da FUNAP, nós trabalhamos seguindo o quê? Resoluções, recomendações, portarias, todas essas que regem a remissão da pena pela leitura. Através de todo esse estudo que foi realizado, foi publicado em julho deste ano a portaria da FUNAP, que regulamenta o programa de incentivo à leitura, Lendo a Liberdade, o ProLib, nos clubes de leitura para a remissão de pena pela leitura. Para o entendimento de como funciona um clube de leitura atrelado a uma remissão de pena, porque os clubes de leitura já existiam nas unidades prisionais antes da remissão de pena. Quando ele passou a ter um benefício à pessoa privada de liberdade, ele passa a ter uma regulamentação, seguindo recomendações que trabalham no seguinte sentido. Então, nós temos lá uma inscrição de participantes. O primeiro ponto, quando a gente fala de um clube de leitura, nós estamos falando sobre uma adesão voluntária da pessoa privada de liberdade ao clube de leitura. Então, ela expressa o seu desejo de participar de um clube de leitura. A partir daí, há uma inscrição desses participantes para um grupo de até 20 participantes e aí são realizados encontros mediados. Esses encontros mediados é onde acontece o clube de leitura. Não é apenas o preso pega um livro, lê, e aí ele já escreve uma resenha e, a partir daí, ele submete a uma solicitação de remissão de pena. Existem encontros onde nós temos a mediação num primeiro encontro, uma orientação sobre o ciclo do clube de leitura, sobre a literatura que será utilizada, sobre como essa pessoa privada de liberdade deve fazer a sua leitura, o que ela deve observar, a distribuição do livro para cada pessoa privada de liberdade. Ela recebe um livro e ela fica num ciclo aí de 21 a 30 dias com este livro para leitura. Entre esse ciclo, existe um segundo encontro, que é uma mediação, que é um debate sobre a leitura que foi realizada até aquele momento, onde se discute as dificuldades, o que cada um achou do livro e as impressões aí de cada participante do clube. E num terceiro encontro, a mediação final, que é um debate final sobre os livros e a elaboração das resenhas pelos participantes. Essa resenha segue critérios de avaliação, são estipulados pela portaria, e a partir daí isso é encaminhado para pareceristas, que fazem a análise dessas resenhas. Esses pareceristas são ou comissões locais em unidades prisionais, ou parceiros ou mediadores da FUNAP, que fazem a leitura, que fazem toda a análise dessas resenhas e dão um parecer favorável ou não quanto àquela resenha. Essas resenhas que têm um parecer favorável, elas recebem um ok para o envio para solicitação de remissão de pena. A partir daí, isso é enviado para o sistema judiciário, que fará o seu julgamento quanto a benefício de remissão de pena ou não por aquele clube de leitura, por aquela resenha, aquela pessoa privada de liberdade. Então, esse ciclo ele é um ciclo mensal de livros, e existem todas as recomendações na quantidade de até 12 livros por ano. Esses ciclos são mensais, e todo esse material está disponível, aí publicado na nossa portaria ProLib, para quem tiver interesse de conhecer a fundo como é que funciona um clube de leitura sobre a gestão da Fundação, como ocorre um clube de leitura no sistema prisional paulista. E vamos falar aqui sobre os clubes de leitura, como é que eles vêm ao longo dos anos. Então, nós tivemos aí um crescimento também muito considerável, e isso deixa
nos deixa muito felizes por esse crescimento. De 2016 a 2019, a gente verifica que a gente sai de um número de 5.339 atendimentos em clubes de leitura para 18.719 em 2019. Então, esses clubes de leitura tiveram um aumento em 4 anos de 350,61%. Como que esse crescimento aconteceu? Pela fundação, seu envolvimento com parceiros, com grandes parceiros que nós temos, com todo o envolvimento dos nossos monitores de educação, nossos supervisores, a nossa diretoria executiva e todo o trabalho que é realizado ao longo dos anos aí pela fundação. Lembrando que essa fundação tem mais de 40 anos de existência e que existe um trabalho árduo por parte de cada um dos funcionários dessa fundação, seja qual setor a pessoa que o nosso servidor trabalhe, existe uma dedicação para a ressocialização. E na parte da nossa diretoria, esse crescimento aí a partir de 2018, um salto para 12 mil atendimentos, quase 13 mil, em 2019 para 18 mil, e esse ano, infelizmente, nós tivemos a pandemia, que eu tenho certeza que nós estaríamos aí com um crescimento, mas para 2021 temos um trabalho aí já bem estruturado e tenho certeza que esse número será ainda maior. Será um número ainda mais expressivo de clubes de leitura acontecendo no sistema prisional paulista. Quando a gente quer ter uma ideia, para quem não conhece o sistema prisional paulista, aqui é subdividido em coordenadorias regionais. Então, cada região tem um número de unidades prisionais. Então, tem uma região que chama Coremetro, que é a nossa região aqui, coordenadoria da região São Paulo e região metropolitana. Temos a coordenadoria que chama Corevale. Essa coordenadoria ela corresponde ao Vale do Paraíba e ao litoral. A região central corresponde ali à região de Campinas, Sorocaba e toda a região central do estado de São Paulo. A região noroeste, ela consiste Bauru, Araraquara, Ribeirão, Franca e uma série de outras cidades que estão na região noroeste do estado de São Paulo. Quando nós falamos da região croeste, a região oeste de São Paulo, está lá para cima. Tem lá Mirandópolis, Assis, Presidente Prudente, Riolândia, então a parte que está na região oeste do estado de São Paulo. Então, cada uma dessas regiões, nós elencamos aqui o número de unidades prisionais e quantas unidades tiveram em 2019 clubes de leitura. Quando a gente fala desse número, nesse comparativo, nós levantamos ali um percentual de atendimento das unidades prisionais pelo ProLib. Então, na Coremetro, de 28 unidades prisionais, 18 tiveram clubes de leitura em 2019, ou seja, 64% das unidades rodaram clubes de leitura. Na Corevale, nós tivemos 44% das unidades atendidas com clubes de leitura. Na Central, 69%, quase 70% das unidades da região central atendidas por clubes de leitura. Na região noroeste, nós tivemos 58% das unidades atendidas por clube de leitura e na região oeste, 56% das unidades atendidas por clubes de leitura sob gestão da Fundação. Um caso especial que não se aplica, porque são hospitais de custódia e tratamento penitenciário, que não se aplicam lá clubes de leitura. Mas para as demais regionais, nós temos aí um número expressivo e oportunidade de crescimento. Nós temos aí, na Corevale, 44%, queremos chegar a 70%, queremos chegar a 80%. Então, há todo um trabalho da Fundação para que haja expansão dos clubes de leitura, para que a gente possa levar a leitura dirigida a mais pessoas privadas de liberdade. Para fechar essa parte aqui da leitura dirigida, a DIAF ela atendeu, em 2019, de 176 unidades prisionais, com a parte de educação e cultura, 169 dessas unidades. E dessas 169, 103 unidades tiveram clubes de leitura. Então, é um número considerável, é um trabalho que nós fazemos com muito carinho
É um trabalho que ele é exponencial, que ele tem capilaridade, que ele acontece em várias regiões, e tudo isso sob uma gestão que nós estamos aqui na FUNAP Sede, acompanhando todas as regionais, dando toda a parte de suporte. Quando a gente fala de um clube de leitura, nós falamos que nós temos lá que ter toda a infraestrutura para que ocorra esse clube de leitura. Isso não é fácil. Isso não é fácil, mas há um esforço grande de toda a nossa gestão para que ocorra com qualidade, com verdade, com transparência, que ocorra de verdade, né? Que aconteça essas ações e que elas sejam efetivas na ressocialização. Nós não queremos apenas um clube de leitura para que o cara tenha uma remissão de pena, mas que isso faça diferença na vida dessa pessoa privada de liberdade que participa dessa leitura dirigida. Agora, falando a partir de todos esses trabalhos, o que foi a exposição Libertas para a Fundação? O que nós sentimos aí, essas experiências que nós tivemos na exposição, que aconteceu em 2019, e que nós participamos, e que foi um evento muito legal, uma exposição para o público externo, o que nós sentimos das pessoas privadas de liberdade, que feedback que nós tivemos do que aconteceu nessa exposição. Então, eu coloco aqui a exposição, que foram obras produzidas por pessoas privadas de liberdade, onde apresentou políticas de fomento ao livro, literatura e leitura, metodologias de atividade em mediação de leitura e práticas da escrita. Então, o primeiro ponto que foi trabalhado pela Fundação nessa exposição foi a exposição de um livro. Esse livro ele foi escrito por reeducandas da Penitenciária Feminina de Campinas, sob a coordenação da nossa monitora de educação, a Elisande de Lourdes Quintino de Oliveira. Nossa monitora que trabalha na região de Campinas, que tem um trabalho muito forte na região e que compilou num livro, o livro chama Dinamicar Seres, Poemas Não Têm Algemas. Esse livro foi exposto nessa exposição do ano passado, Libertas, que aconteceu lá na Biblioteca do Vila Lobos. E esse livro expôs o quê? 53 poesias, 4 contos, 3 músicas, uma coleção de 60 trabalhos de mulheres privadas de liberdade que encontraram na leitura uma maneira de se libertar. Então, ali ficou à disposição de todos que foram visitar a exposição. Também tivemos lá a exposição do Programa de Incentivo à Leitura Além da Liberdade, um painel expondo as diretrizes do Programa de Incentivo à Leitura Além da Liberdade e um painel expondo exemplos de resenhas que são produzidas nas unidades prisionais para que o público entenda. Se tem um programa que gera remissão de pena, que reduz a pena de uma pessoa privada de liberdade através de clubes de leitura e a produção de uma resenha, como que é essa resenha? Isso ficou exposto lá para que as pessoas puderam lá conhecer o modelo, o instrumental de como é feita uma resenha e até a escrita de uma pessoa privada de liberdade. Na exposição, tivemos também painéis com textos elaborados por reeducandos. Alguns dos textos do livro foram expostos nos painéis, poemas, contos, ficaram expostos lá com o nome dos reeducandos que fizeram esses trabalhos. E nós tivemos a exposição de um painel grafite elaborado por reeducandos lá de Capela do Alto, do CDP de Capela do Alto, sobre aí a coordenação da nossa monitora de educação, Gisele Batista, que propôs o projeto, que acompanhou esses reeducandos, que fizeram um painel que está escrito ali, ler que resolve meus problemas, leitura, clube de leitura. E esse painel foi exposto lá na exposição Libertas de 2019. Eu quero agradecer aqui a todos pela oportunidade, agradecer ao pessoal da SP Leituras. Fico à disposição, deixo aqui os meus dados. Sou André Vinícius Garcia, sou professor, sou gerente de Educação e Cultura da FUNAP. Para dúvidas e sugestões, o meu e-mail fica à disposição de todos, andré.garcia@funap.sp.gov.br. E o nosso site, para conhecer um pouquinho mais da Fundação,
acessem funap.sp.gov.br. Eu volto a palavra para o Lucas. André. Olá, agora André. sou eu. Fala, André. Não. Estou falando com o André Garcia. Ufa, quanta coisa, né? FUNAP. Muito bem, parabéns. Lembrando aí ao pessoal que podem mandar as dúvidas, as questões, sugestões pelo ícone aqui que tem os dois balõezinhos aqui, QIA, podem mandar as dúvidas, tá? André, você fez aí uma longa explanação do que é a FUNAP, né? E aí você tem cerca de 600 pessoas que a própria FUNAP emprega em leitura e monitoria de sala de aula, né? Isso é bem bacana, né? E nisso tudo aí gerou uma movimentação de 611 mil livros nas unidades prisionais, né? André, existe também a possibilidade, nesse sentido, de parcerias para clubes de leitura aí com vocês, as pessoas interessadas procurarem a FUNAP para participar desses clubes de leitura como parceiros? É uma pergunta que me foi feita. Sim, existem sim, nós temos diversos parceiros, são muitos parceiros, a Companhia das Letras, nós temos o Galeno Amorim na região noroeste, temos universidades, a Anhanguera, que participa dos nossos projetos, temos editoras, temos muitos parceiros que trabalham com a FUNAP e que toda ajuda da sociedade civil organizada é bem-vinda. Por quê? Porque nós queremos engajamento de todos nos processos de ressocialização. E trabalhando junto com a iniciativa privada e com a iniciativa pública, quando a gente junta a sociedade civil com o público, a gente consegue levar muito mais aos presídios, consegue trazer muito mais benefícios aí de reinclusão. Por quê? Porque o nosso objetivo é a inclusão. Então, quanto mais os parceiros se engajam, mais a gente diminui a possibilidade de um egresso retornar ao sistema prisional. Maravilha. E já que a gente está falando aqui de um festival literário e falando da fundação, trouxe aqui um livro aqui do próprio Manuel Pedro Pimentel, tá? Prisões fechadas, prisões abertas. Tá bem marcadinho aqui, bem velhinho esse livro. Acho que vocês vão encontrar em alguns sebos por aí esse livro. Bem bacana também. Agora chegaram algumas perguntas aqui. A Eunice pergunta de onde vêm recursos para a compra de livros. Vocês fazem isso, André? Tem recurso para a compra de livros? Nós temos parceiros que contribuem com a fundação, temos parceiros, sejam instituições de ensino superior, sejam organizações sociais, que contribuem com os nossos acervos. Tá? E quem quiser ajudar, é só entrar no site, entrar em contato com a gente, ou pelo meu e-mail que foi disponibilizado. Então, nós temos um desafio grande, por quê? Porque são quase 200 unidades prisionais e são 234 mil pessoas. É evidente que o clube de leitura não vai atender a todas as pessoas, mas quanto mais a gente conseguir atender e quanto mais unidades nós conseguirmos atender, isso depende de acervo, de infraestrutura, de monitores, de pareceristas, e nós trabalhamos aí com diversos parceiros que nos fornecem aí acervo. Maravilha. Daqui a pouco eu retorno para você, tem mais perguntas chegando, tá? Tem uma pergunta aqui bastante interessante, e aí eu vou passar a palavra, depois a gente retorna, que é da Ana Cristina, que é doutoranda da UNB. Ela pergunta, os clubes de leitura levam a remissão de pena pela leitura ou são projetos separados? É aquilo que você já havia dito sobre a leitura dirigida, né? Perfeito. Quer que eu responda?
brevemente para a gente Tá poder bom. passar a palavra. Bem rapidinho para levar para o pessoal que não conhece, tá? Então, a remissão de pena pela leitura através de clube de leitura, para cada lido livro, cada livro lido, que você, num período de 30 dias, em que a pessoa fez uma resenha, recebeu um parecer favorável e foi para um juiz e ele determinou a remissão de pena, para cada 30 dias de leitura são 4 dias a menos de remissão de pena. Então, essa remissão reduz 4 dias na pena da pessoa privada de liberdade. Eu acho que eu respondi aí a pergunta da nossa colega. Maravilha, André. Eu vou passar já a palavra para a Mônica, que faz parte do projeto Leitura Libertas. Só fazer um adendo, que você falou das coordenadorias regionais. Em cada coordenadoria regional, nós temos um grupo, né, regional de ações em trabalho e educação, os GRATs. Mandar um abraço aí para os amigos dos GRATs, né? O André, o Bruno, Janser, o Cláudio e o Heraldo, né, que fazem parte dos GRATs aí dessas regiões. Um abraço aos amigos que desenvolvem também essas ações de educação. Então, vamos lá. Vamos passar a palavra para a Mônica, que é do projeto Leitura Liberta. Olá, Mônica. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de falar que ontem foi muito emocionante, as histórias relatadas. Eu, como contadora de história, gosto muito de ouvir a história das pessoas. É o que nós fazemos lá no presídio. A gente conta história, a gente lê livros, apresenta autores, mas a gente sai de lá com muitas histórias que elas contam para a gente. E mais importante é que reforçou ontem a importância da leitura. A leitura liberta, a arte liberta, a educação liberta. E a gente vê o quanto é importante o pouquinho que a gente passa lá com elas. Hoje eu queria contar um pouquinho de alguns relatos de algumas coisas que aconteceram lá durante a exposição Liberta. Eu, como contadora de história, vou contar algumas histórias. Um dia à tarde, eu estava lá na exposição e eu vi alguns adolescentes entrando. E eu tenho certeza que aqueles adolescentes foram lá para passear no parque. Mas aquela biblioteca é tão bonita, ela convida a gente a entrar. E eles entraram na biblioteca. Imagina, adolescentes num parque entraram na biblioteca. E aí eles foram parar lá na exposição. E foi nesse momento que eu vi que eles foram diretos a um primeiro painel aí, que eu tenho umas imagens. Vão aparecer aí as imagens. O primeiro painel que eles viram, eles foram direto nele. E não sei se aparece o primeiro painel. Isso. Eles foram direto nesse painel. E depois eles foram para um segundo painel. Pode passar o segundo. E eles chegaram... Esses dois painéis juntos, eu gostaria que colocasse os dois painéis juntos agora, por favor. Terceiro slide, por favor. Bom, eles entraram, viram esse painel e comentaram, porque esse material foi feito lá com elas no momento que se chama Momento Mão na Massa. Depois da contação de histórias, depois de um relato de algum conto, elas produzem textos, é um momento de arte e terapia, na verdade. E toda essa produção eu juntei, meu marido é fotógrafo, foi tirado a foto desses objetos, e esse painel é um painel grande. Pode passar o próximo, para vocês verem o tamanho do painel. O próximo slide, por favor. Bom, é um painel grande, esses adolescentes viram, comentaram e tiraram um selfie na frente deles. Para mim isso é muito significativo, porque um adolescente
que tira selfie é porque eles gostaram do painel, gostaram do que viram. Isso. Aí é para vocês terem noção do tamanho desse painel. E esses adolescentes foram na frente desse painel e tiraram selfie. Bom, aí eles continuaram andando pela exposição, lendo alguns cartazes, alguns poemas, e de repente eu escuto uma delas falando assim: gente, isso aqui foi feito por gente que está presa, estão presidiários que fizeram isso, né? Eu achei assim muito importante, porque elas não tinham se tocado do que se tratava aquela exposição. E elas tiveram essa oportunidade. E à medida que eles iam lendo, eles iam ficando cada vez mais entusiasmados com o que estavam vendo. Pode passar para o próximo, por favor, o slide. Teve um momento que tem um trabalho lá que foi feito no espelho. É um poema que chama Retrato de Mulher. Pode passar para o próximo slide, por favor? Isso. Aí, no primeiro momento, essa adolescente arrumou o cabelo, né, no espelho. Veio o espelho e arrumou o cabelo. Depois ela viu que tinha coisa escrita lá. Esse trabalho foi um poema coletivo feito pelas mulheres numa oficina e que nós adesivamos esses espelhos nessa apresentação, na exposição. E quando essa menina que arrumou o cabelo viu que tinha alguma coisa escrita, ela leu e falou assim: ah, é um poema. Aí cada um deles foi para um espelho e eles começaram a ler. Formou assim um jogral meio improvisado deles e que para mim me deixou muito emocionada de ver o alcance dessa exposição para esses adolescentes. No sábado, nós tivemos uma oficina. Aí já é o próximo slide. Essa oficina foi uma vivência de como a gente procede lá no presídio, lá no CPP. Primeiro tem um relaxamento, depois tem uma contação de história, depois tem uma roda de conversa, uma dinâmica que seria mão na massa e depois um fechamento. Nesse dia, quem contou a história foi a Celinha, e ela que também faz parte do trabalho. Tinham pessoas de várias idades, com várias experiências, de vários lugares, mas todas elas se emocionaram com a história, participaram dessa vivência, e o fechamento foi muito interessante, né? O retorno de todos eles nessa vivência que elas puderam compartilhar ali. E por último, eu queria finalizar com mais uma história. Em nossos encontros, nós conhecemos a Hortência, uma moçambicana que contava suas histórias também, e que em um momento ela queria muito, era um desejo dela cozinhar para a gente. Falar, quando eu sair daqui eu quero cozinhar para vocês. E nós tivemos a felicidade de quando teve a abertura da exposição, ela já estava livre e ela pôde ser contratada pela gente para fazer um coquetel de abertura. E com pratos típicos, não sei se vocês estão reparando aí, estão com folhas de bananeira, tem uma coisa bem típica lá de onde do que ela sabia fazer. Ela realmente é uma boa cozinheira e foi emocionante também de ver que essa exposição pôde proporcionar esse momento para ela e para a gente também. E eu finalizo assim, com essas histórias que surgiram através dessa exposição. Muito obrigada. Obrigado você, Mônica. Emocionante ver o entusiasmo, como você fala disso, ver esses painéis, né? Ver essa moça aí também tendo restituído a sua liberdade de poder participar junto com vocês, bem bacana. Mônica, você falou do CPP, eu não sei se eu peguei. Qual é o CPP que você fez o seu trabalho? Butantan. CPP do Butantan. Butantan, CPP Feminino Butantan. Maravilha. É um super grupo bacana. Formado pela Geralda, ela que fez um grande convite para a gente, é um projeto do coração dela, e que nós tivemos esse privilégio de ser convidadas e participar. Geralda, grande amiga também aí, parceira. Geralda mandou uma pergunta, daqui a pouco eu vou estar repassando aí, tá?
Então, a Mônica está falando de como foi participar aí da exposição, né, Libertas, no ano passado. E aí eu vou já dar a sequência e chamar o André Luzzi também para participar e falar um pouco mais sobre como foi a exposição, como foi tudo isso. Vai contar essa história para nós. O André está aí com essa carta aí, ó, bonita atrás dele. Olá, André. Olá, obrigado, Lucas. Obrigado a todos que nos acompanham. A exposição, ela é fruto de um processo que é idealizado, é gestado no âmbito do Fórum de Cultura, Trabalho e Cidadania. Um coletivo, um colegiado que surgiu em 2018 aqui na Secretaria e é composto por gestores públicos, gestores da Secretaria da Administração Penitenciária, da Secretaria da Cultura, também tem gestores de equipamentos culturais, trabalhadores da cultura, artistas, pesquisadores, voluntários, voluntárias, voluntários. Então é uma rede muito articulada, muito potente, muito viva. Aliás, a ideia, né, que a gente pode chamar é de uma exposição viva. Uma das obras está justamente aqui para dizer que essa exposição ela vai perdurando no tempo à medida que a gente quer estar juntos e ela traz essa dinâmica do sensível. Pedir para o pessoal passar a apresentação. Não vai ser longa, mas é um pouquinho para a gente ir detalhando esse processo. Em 2018, nós realizamos a abertura do fórum. Depois desse momento do mapeamento cultural das ações que acontecem nas unidades prisionais e nas unidades de reintegração social e cidadania, a gente entendeu a necessidade de fazer um documento orientador das nossas práticas de fomento à cultura no sistema prisional. E realizamos uma oficina na oficina Oswald de Andrade, ainda em 2018, para a gente entender melhor os princípios da nossa atuação, o que a gente gostaria de valorizar nesse processo. E nós temos como referência dois importantes instrumentos. Por um lado, a Declaração dos Direitos Culturais de Friburgo, que é um documento construído por diferentes pesquisadores, ativistas culturais do mundo. E nessa Carta de Friburgo aponta as realizações dos direitos culturais das pessoas nas mais distintas situações e essa diversidade cultural e, ao mesmo tempo, também compromissos dos gestores públicos para assegurar os direitos culturais. Um outro importante documento que mobiliza e que baliza a atuação do Fórum é a Declaração da Diversidade Cultural da Unesco, que dá centralidade a essa pluralidade, a cultura como identidade social, identidade dos coletivos e que deve ser expressa de uma forma potente, dinâmica nas relações e nos equipamentos públicos, notadamente aqueles que estão sob custódia do Estado. Então, para nós é fundamental termos esses dois instrumentos. Depois da oficina, nós percebemos a necessidade de ir mergulhando um pouco nas linguagens artísticas para entender, criar repertório, criar referências para a nossa atuação. E, de certa maneira, também ser uma forma de assistência técnica para os funcionários do sistema prisional, que nem todos são servidores ligados, funções ligadas à cultura. Então, eu sou executivo público, temos vários colegas agentes penitenciários, temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos. Infelizmente, poucos são analistas socioculturais da administração, né, em 35 mil servidores. Então, a gente também entendeu esse espaço da roda de conversa como uma forma da gente aprofundar o nosso conhecimento e criar uma linguagem comum da nossa atuação. E a partir disso, nós falamos, temos muitas ações, muitas iniciativas sobre leitura, fomento à leitura e incentivo à escrita, que nós deveríamos colocá-las em cena. E aí também trazer a população prisional, a população egressa do sistema prisional, familiares, para esse protagonismo. E aí nós concebemos a exposição, a partir dessa produção, mas de uma forma de curadoria muito aberta, um código aberto, que a gente tem chamado de uma obra coletiva e co-criada.
é uma dinâmica forte, nova, uma gramática social nova, em que a gente não tem mais aquele escalonamento, né, de um curador que pensa a obra e toda a equipe para a execução. A gente foi criando isso no processo coletivamente. Então, passar para a próxima lâmina, vocês vão poder ver que a gente concebeu, então, em 10 obras impressas em tecidos e 28 painéis em PSC fosco, porque a gente também lidou com a estrutura que a Biblioteca Vila Lobos disponibiliza e tem lá na edificação, o que já favoreceu bastante a gente poder estruturar a exposição sem tantos recursos. Mas, de certa forma, como vocês podem ver aqui, né, essa peça, que é de uma egressa do sistema prisional, uma sobrevivente, a Fabiana, ela pode ser ainda utilizada em diferentes outros ambientes. Qualquer pessoa, qualquer coletivo, qualquer grupo, qualquer unidade prisional pode nos demandar. Nós estamos com essas obras aqui no nosso depósito. Ela pode circular pelo Estado, ela pode estar nas universidades, pode estar em ambientes comunitários para essa discussão do fomento à leitura. Então, vocês podem ver que é um formato, no caso dos impressos, leve e que dá a sensação, né, a gente quis construir essa ideia de passear sobre páginas de livros e, ao mesmo tempo, essa coisa fluida que fica voando e dá essa dinâmica entre o dentro e fora, também simbolizando esses atravessamentos que a gente gostaria que tivesse a produção da população prisional chegando às ruas. E o conjunto dessas obras, elas também ajudam a traduzir o que é o PNLL, o Plano Nacional de Livro e Leitura, e no caso do município de São Paulo, que a gente teve a oportunidade de discutir na roda de conversa, o PMLLL, que é o Programa Municipal de Livro, Leitura e Literatura, que aqui eles acrescentaram mais um L. E o PNLL ele está fundamentado em 4 eixos. Um eixo que é a democratização do acesso ao livro, e aí vinha uma pergunta da Eunice justamente sobre como se obtém os livros nas unidades prisionais. Um outro eixo importante é o fomento à leitura e a formação de mediadores. Então, a ideia também do encontro do festival é a gente poder trocar experiências de mediação de leituras. A exposição cumpre um papel também de mediação, como a Mônica falou, né? Quando os jovens se identificam com uma das obras, quando eles se relacionam e quando eles produzem até uma outra narrativa, né? Uma outra história, eles já estão aprendendo a fazer esse processo de mediação. Nós tivemos o terceiro eixo do PNLL, a valorização institucional da leitura e o incremento, o incentivo aos valores simbólicos da leitura. A gente precisa entender, né, o tempo de hoje, em que os dados demonstraram que as pessoas estão deixando de ler. Esse foi um ano, inclusive, em que houve um decréscimo aí da participação leitora dos brasileiros. E o eixo 4, desenvolvimento da economia do livro. É mostrar que, sim, a população prisional ela pode produzir o seu livro, elas podem ser autoras das suas histórias, das suas vidas e dos seus livros e gerar renda para uma sobrevivência digna com inclusão. E o Sarau, né, traz essa... Nós vamos mostrar como uma das últimas atividades. O Sarau, que foi realizado na exposição, mostra isso, né? A Patrícia apresentando o livro do Sarau que eles realizam na Zona Sul de São Paulo. Então, é essa potência do eixo 4 do PNLL, que é o desenvolvimento da economia do livro. Próximo, por favor. Aí nós vamos verificar, então, que é um processo muito colaborativo, de muitas mãos e quase comunitário mesmo, né? A gente teve um recurso profissional, mas a gente desejou criar isso de uma forma código aberto. Tivemos a participação de profissionais de museologia, referências bibliográficas para fundamentar o nosso projeto, mas foi justamente quando a gente se apresentavam, né, os voluntários, os artistas, os fotógrafos, como o companheiro da Mônica, as pessoas para ajudar a instalar e desinstalar a exposição. Então, ela tem essa dinâmica também de criar conexões. Acho que o papel da exposição é também criar encontros e possibilidades com quem frequentou a exposição, com quem quis saber da exposição depois. E nós vamos ver que tivemos, além da parte que estava exposta, né, que é a próxima lâmina, vocês vão ver
a participação e uma exposição que se altera na sua realização, né? Ela começou de um jeito, mas ela terminou com intervenções, com outras formas de produzir arte. E por exemplo, esse painel, a intenção que a gente não conseguiu viabilizar por conta de tempo, logística, é que esses lambes, que é resultado de uma oficina que nós realizamos aqui na sede da Secretaria, com os presos do regime semiaberto que trabalham aqui, a gente não conseguiu soltar esses lambes, colar os lambes nas ruas. Mas a ideia era que eles pudessem a gente encontrar essas frases poéticas em diferentes lugares da cidade e, de fato, a gente atravessar os muros das prisões, e a exposição também está nas ruas. Quem sabe ainda nos nossos próximos intentos seja a fazer isso numa outra oportunidade. Na próxima lâmina, na próxima apresentação, a gente vai ver também que ela foi sendo incorporada a exposição por diferentes dinâmicas que já aconteciam. Essa é um exemplo, né? Uma colega nossa aqui da Secretaria, a Yara, ela mantinha na época uma ação com jovens do Sesc Santana, e havia uma saída ao parque Vila Lobos e tivemos a oportunidade de uma visita monitorada. Na estratégia de ação educativa, nós contamos durante a semana, com a participação das pessoas do regime semiaberto, também fazendo orientação de público, também fazendo um papel de arte educador nas ações e na apresentação da exposição, por aqueles 3 ambientes que foram comentados pelo André. E aí vocês vão ver então na próxima exposição, na próxima apresentação, como que estavam distribuídas as ações educativas, né? Nós criamos oficinas, rodas de conversas, tem uma sala muito interessante na biblioteca para justamente essas atividades de arte e educação, de cursos, e nós tivemos a oportunidade de convidar os nossos parceiros. Foi um chamamento aberto, né, na ideia de compartilhamento de informações. Então, quem desejou contar a sua prática, quem quis se aproximar de outros voluntários, outros pesquisadores, outros ativistas, puderam se candidatar a desenvolver uma ação. Então, essa dinâmica também que a gente vai construindo no processo. Não está dado, né? A gente foi laboreando e criando essa exposição junta. Ela, de fato, é fruto desse diálogo social. E também, nesse sentido, a estratégia de educação museal, que a gente vai ver na próxima lâmina. Nós temos uma parceria com a Pinacoteca, que já realiza aqui na sede da Secretaria conosco uma ação voltada aos presos do regime semiaberto. Já estamos no 3º ou 4º ano dessa atuação conjunta, e para essa atividade eles tiveram a possibilidade de animar as oficinas de educação museal, desde contar o processo de constituição de um museu, a experiência da Pinacoteca, as cidades e a relação com os museus, e depois pensar como poderia ser a estrutura de uma exposição comunitária. Coisas que depois a gente imagina que cada um possa também na sua região, na sua cidade, na sua comunidade, se animar a desenvolver ações comunitárias. E foi muito interessante, no conjunto dessas ações, a gente ouvir de muitas pessoas presas, de muitos egressos, expressões como: nunca tinha entrado numa biblioteca, nunca tive a oportunidade de ir ao museu, eu nunca levei meu filho a uma biblioteca, eu nunca levei meu filho ao museu. E a gente vendo que essa ação, como a gente também ouviu muitos relatos ontem, ela transforma tanto quem está participando como as pessoas presas que produzem essas obras. E para ir finalizando, um pouquinho de alguns registros das oficinas e dos saraus. A Mônica comentava uma frequência muito boa, né, dos participantes, o que mostra a potência de iniciativas como essas. O nosso grande desafio agora é também conseguir que essas ações se interiorizem, que elas cheguem às diferentes regiões do estado, que a gente possa aprofundar um debate sobre mediação
de leitura e ambientes de privação de liberdade, que a gente possa criar essa rede de sistemas de bibliotecas comunitárias, salas de leituras e bibliotecas públicas. E amanhã vocês vão ter a oportunidade de conhecer a rede de bibliotecas prisionais, o que já é assim, um outro ganho para o fórum e do festival. E para finalizar, na próxima lâmina, o sarau, que a gente fez o inverso, né? Lá na exposição a gente terminou com o sarau, ontem a gente começou com o sarau, e no último dia do nosso festival, sexta-feira, nós vamos ter uma leitura dramática, também às 16 horas, se preparem. Agora, uma coisa que é muito rica nesse processo todo, a gente tem tido respostas de muitos pesquisadores, gestores em diferentes regiões do Brasil. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, temos parceiros na Bahia. Então, essa experiência de um fórum de cultura, como nós estamos vivenciando aqui em São Paulo, é muito possível que em breve tenhamos essa articulação em nível nacional, um fórum nacional de cultura no cárcere, para a gente poder conhecer outras experiências que acontecem pelo Brasil, experiências como a da exposição, que ajuda a fruir esse bem cultural, que são as produções literárias das pessoas presas, por enquanto, né? Em breve, em contato com a gente aqui na rua e construindo a sua trajetória e projetos de vida. Passo a palavra e depois a gente volta para o debate. Bacana, André. Obrigado. Concordando aí com o que a Sônia está dizendo, muito rica a apresentação. E só uma coisa que você disse aí, é que essa exposição ela é dinâmica, né? E se algum participante aí, algum espaço, algum colega que está nos assistindo aí tiver o desejo de levar essa exposição para o seu espaço, como é que a gente faz? Pode entrar em contato conosco aqui na Coordenadoria de Reintegração Cidadania, também com a FUNAP, porque somos parceiros na animação do fórum, com todos os voluntários, voluntárias, com ativistas, com os pesquisadores que integram o fórum, mas a gente tem essa ideia de que ela não é só um quadro, né? Ela não é só remover de um lugar e aplicar em outro. A intenção é que ela possa vir também dialogando com esses preceitos, esses princípios que nós fomos discutindo hoje. Que seja uma construção colaborativa, que seja um potencializador de ações que acontecem no território, ou que possa ser um dinamizador para o início de uma atividade na comunidade ou numa unidade prisional para fomento à leitura. E com isso a gente manter essa dinâmica, né, de ser um processo aberto, criativo, e que depois a gente vá incorporando na exposição, nessas outras localidades, também a produção local e os desejos do grupo que gostaria de fazer circular a exposição. Maravilha. E, André, mais uma pergunta. Essa exposição Libertas foi que gerou esse festival literário, né? Dali surgiu a ideia de se fazer esse festival literário. Como é que foi isso? A gente tem dois movimentos também nesse sentido. A gente tinha feito aqui no prédio, em 2018, uma exposição a partir dessa parceria com a Pinacoteca. Então, o desejo de dar visibilidade à produção, esse esforço de criação e de autoria das pessoas presas, não apenas como espectador, não apenas como um agente passivo da fruição e do acesso aos bens culturais, a gente já tinha o anseio de poder incentivar mais a produção cultural da população presa. Com a exposição Libertas, a gente sentiu nas várias oficinas, nos saraus, numa atividade de avaliação, porque o fórum se reúne mensalmente, agora nossas reuniões estão sendo online, então todas as pessoas que quiserem participar podem entrar em contato com a gente aqui na secretaria e fazer parte do fórum. Inclusive, quem for de outro estado, agora com essa dinâmica virtual, tudo está muito mais facilitado para nossas conexões. Mesmo lembrando que a gente ainda tem
uma grande exclusão digital, mas a gente tenta ir sanando na medida do possível. E uma discussão que a gente já vinha fazendo também de uma produção de uma minuta de uma resolução da Secretaria da Administração Penitenciária e parceria com a Secretaria da Cultura de uma resolução conjunta de fomento à cultura no sistema prisional. Então, o desejo do festival foi de dinamizar essas práticas. E, por outro lado, uma outra coisa muito importante, desde 2018, existe uma lei estadual, uma lei que cria a Semana de Incentivo à Leitura. Até vou pegar aqui o número dela, é a 15.360. E essa lei, ela prevê que devem ter ações de incentivo à leitura na semana do Dia do Livro, que acontece em abril. Devido à pandemia, nós adaptamos o festival para acontecer no ambiente virtual e acontece nessa semana. Mas a gente pretende, inclusive, que na próximo ano, em abril, a gente possa fazer uma outra iniciativa, um segundo festival, também com intenções de desenvolver as ações nas unidades prisionais, assim que tiver liberada as questões sanitárias. Maravilha, André. Então, isso reforça que esse festival que está acontecendo aqui agora também já é um reinventar, né? Também já é uma adaptação devido aí às nossas condições. E aí eu já vou perguntar para o Genésio, como é que foi receber essa exposição lá? O Genésio, ele é gerente de programação e produção da Biblioteca Parque Vila Lobos. Boa tarde, Genésio. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer aí o convite para poder participar dessa mesa e poder contar um pouco como foi a experiência de receber a exposição Libertas lá na Biblioteca Parque Vila Lobos. Eu queria puxar um gancho, então, trazendo um dos temas que envolve essa mesa, que fala sobre colaboração. E o quanto a colaboração, o trabalho em conjunto, as parcerias podem favorecer a execução de um projeto. A gente pode começar falando desse festival, que tem aí várias instituições envolvidas, contribuindo para que ele aconteça essa semana. Ontem a gente teve a abertura do evento, com um bate-papo, um sarau, mediado aí pelo Renan Inquérito, e nos depoimentos dos egressos que participaram, a gente pôde perceber também o quanto eles atuam com esse trabalho colaborativo, trazendo aí um outro olhar sobre a sua experiência para trocar com as pessoas, com as comunidades. Quando a gente fala especificamente da criação desse espaço expositivo na Biblioteca Parque Vila Lobos, ele nasce dessa ideia de poder colaborar com os artistas, de poder colaborar com o público, no sentido de ter um espaço como esse numa biblioteca. A gente sabe o quanto é custoso e o quanto é difícil levantar uma exposição, e aí quando a gente tem aí a possibilidade de administrar a Biblioteca Parque Vila Lobos pela SP Leituras, a primeira coisa que a gente tem em mente é realmente ter um espaço expositivo que dê aí a possibilidade das pessoas poderem colocar seus trabalhos em contato com o público de maneira menos custosa possível e mais sustentável possível. Então aí cria um projeto no qual estrutura de iluminação, toda aquela parte de estrutura no qual tem-se muito um gasto, é eliminado com uma estrutura que pode ser reaproveitada a todo momento, com estruturas que podem ser valorizadas no trabalho a todo momento. E aí quem oferece essa exposição tem a possibilidade de gastar com impressão e muito pouco. Então, a colaboração parte por isso também, de você poder entender o quanto você pode contribuir e desenhar isso no seu projeto institucional. E também trazendo aí um olhar diferente, que é esse acesso a um público que muitas vezes não é familiarizado com as exposições, gerando impacto, provocando experiência. A gente sabe o quanto, muitas vezes, essa ideia do espaço expositivo, de você visitar uma exposição, cria certas barreiras. Tem a questão
do acesso, muitas vezes tem a questão da arquitetura que acaba afastando certos públicos. Quando você coloca um projeto como esse numa biblioteca, que tem aí a ideia de democratizar, incluindo aí várias linguagens, esse acesso fica cada vez mais fácil. Então, vem nisso também essa questão de colaborar. E, por último, tem uma colaboração envolvendo aí toda a equipe da SP Leituras através da Biblioteca Parque Vila Lobos, junto com o Fórum Cultura, Trabalho e Cidadania, a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, FUNAP, vinculada aí à Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. Então, quando a gente recebe essa proposta para sediar a exposição Libertas, a primeira coisa que a gente entende é uma conexão muito grande com as propostas de exposição da biblioteca, que trabalha muito o eixo de literatura, sustentabilidade, cidadania, e vai muito de encontro a um conceito de biblioteca contemporânea, que traz aí a ideia de biblioteca viva, né? Que tem um conceito muito ligado ao humano, às pessoas, que tira um pouco esse olhar do acervo, do acervo estático, e passa a ter um olhar muito voltado ao público, às pessoas. Dentro disso, a exposição faz todo sentido também com essa missão da biblioteca, também sendo um apoio, uma ferramenta na construção das identidades. E falando da tônica dessa exposição, é interessante dizer não só de apoio à construção, como à reconstrução das identidades, né? E se oferece também como espaço inclusivo, né, diverso, democrático, articulando como ferramenta a cultura, a educação, o conhecimento, que tem tudo a ver com a exposição. A biblioteca também como um espaço de liberdade para pensar, trazendo aí a leitura e as leituras como sua principal ferramenta de transformação. O desenho, na verdade, curatorial da exposição tinha aí 3 eixos, que também cruzava muito com as ideias e com o projeto da biblioteca, quando ela trazia aí a exposição um dos eixos da produção literária, né, de obras literárias de autores que abordam o cárcere. Tinha uma ligação muito grande com a promoção da leitura e do livro, do conhecimento pela biblioteca, o resgate, né, das produções com esse recorte curatorial, e uma conexão com o acervo da biblioteca, favorecendo aí a fruição, circulação literária. Um outro eixo da exposição que trata das práticas leitoras e incentiva a escrita nas produções das pessoas privadas de liberdade, tinha aí uma ligação com a questão do protagonismo, né, do reconhecimento de saberes, que coloca os agentes não só como receptores, mas também como produtores de cultura, que é esse olhar que a biblioteca traz também no seu trabalho. E reforça o papel cultural das bibliotecas de promover aí a oralidade, a leitura e a escrita. E um terceiro e último eixo que trazia aí a questão de política pública, de leituras que buscam afirmar a leitura como direito humano, estava muito vinculado também a essa questão da biblioteca ser um espaço inclusivo, diverso, promovendo a cidadania, na promoção do desenvolvimento humano e reforçando principalmente o papel político de importância social das bibliotecas. Como resultado da exposição, a exposição ficou por volta de 1 mês exatamente nas bibliotecas. A gente tem aí a biblioteca, uma circulação mensal por volta de 30 mil pessoas, de um público diverso, principalmente aos finais de semana, que recebe pessoas de várias regiões. Temos aí as comunidades do entorno, CEAGESP, Jaguaré, a Zona Oeste, Zona Sul, e até públicos de outras cidades, como Osasco, por exemplo, entre elas. Então, teve todo essa disponibilidade de público para fruir aí a exposição. Além disso, também teve um trabalho de sensibilização com a equipe. Toda a exposição que a biblioteca recebe tem aí um contato com quem organiza esse material, para que, na verdade, a equipe possa entender e dialogar melhor com o público nesse sentido. E a gente pode trazer aqui uma questão muito simbólica para as bibliotecas, né? Falando das 2 bibliotecas que a SP Leituras administra, que é a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Vila Lobos. Quando a gente fala da Biblioteca de São Paulo, ela nasce da onde era o antigo presídio Carandiru, e a Biblioteca Parque Vila Lobos nasce no Parque Vila Lobos, onde era o antigo lixão.
Então tem aí uma simbologia muito grande de ressignificação. E quando a gente fala ressignificação, não quer dizer, na verdade, um apagamento da história, mas sim reconstruir, construir junto com as comunidades e com as histórias que ali estão, dando um novo sentido para tudo isso, com os envolvidos. Então, esse sentido de ressignificação, de construção, de uma nova leitura das histórias, vem muito nos depoimentos das pessoas que estiveram envolvidas, tanto na exposição, quanto nesse momento, quando a gente tem a abertura desse evento do Libertas. Quando a gente teve a abertura da exposição lá na BVL, a Mônica até comentou, e realmente foi um momento muito emocionante, quando uma das egressas tem ali um momento de emoção por participar daquele evento, e simbolicamente aquilo para a gente traduz toda a importância desse trabalho e reforça o quanto faz muito sentido todo o trabalho cotidiano que a gente faz na promoção do livro, da leitura, da cultura e do conhecimento. E ontem, quando a gente teve a abertura do evento, a gente teve nesse sarau e nesse bate-papo que teve a mediação do Renan Inquérito, o depoimento de 5 egressos que trouxeram muito forte essa questão do quanto a educação, a leitura e a informação pode reconstruir e construir histórias e dar um novo sentido à vida. Então eu fecho essa apresentação trazendo um recorte do que cada um dos egressos que participaram da abertura do evento ontem falaram, para a gente fechar aqui essa apresentação. Começo aqui com o depoimento da Regina Saraiva, que caminha aí pelo caminho da medicina e disse que através da educação encontra transformação. Débora Antunes, que segue aí pelo caminho da confeitaria, disse: eu fui, eu vivi, eu venci, eu sou mais que vencedora. Crique Cruz, que caminha aí pelo rap e a poesia, disse: a volta por cima foi pelo estudo, leitura e a cultura. Gi Trajano, que está aí pelo Islã, trouxe: eu aprendi a explodir o sistema com o brado da minha voz através da leitura. E eu finalizo com a frase da Camila Felizardo, que foi aí pelos caminhos do serviço social e disse a seguinte fala: o conhecimento me fez entender o que me trouxe ao cárcere. É isso. Muito bom, Genésio. Sensacional. Relatos emocionantes, né? Muito bacana. Eu acho que todos esses caminhos que você relatou aí perpassam pela educação, né? Pelo apropriar-se do conhecimento, né? E a literatura está muito ligada a isso, né? Acho que quem está envolvido com isso tem sempre algo que o toca, né? Aquele livro que muda a sua vida, que vira uma chave e te desperta para um novo horizonte. Mônica, queremos ouvi-la mais, temos perguntas, agora que a gente já passou por todos aqui que explanaram, eu vou fazer algumas perguntas e agora eu vou direcionar a Mônica. Mônica, a Renata pergunta, vamos lá, deixa eu ver aqui. A exposição Libertas provocou alguma mudança nas oficinas que oferecem no CPP do Butantã? Olha, nas oficinas, na qualidade das oficinas, não. Porque eu acho que nós todas lá já tínhamos esse projeto muito bem elaborado. E quando nós fomos para a Libertas, nós já tínhamos um bom material. O que aumentou o nosso desejo foi de publicar este material. Delas poderem sair, né, outras pessoas terem acesso tanto ao nosso modo de dirigir o trabalho,
né, de ter esse registro do que a gente faz lá dentro, como também a produção delas, né, de outras pessoas terem acesso. O que elas escrevem, o que elas desenham, é muito poderoso o desenho delas, é forte, as colagens. Então, esse desejo de ter outras exposições e levar para fora o que está lá dentro dos muros foi forte. Legal. Então, vamos prosseguir. Mais uma pergunta. Estão querendo ouvi-la mais. Mais uma pergunta da Renata que diz: por que a reação dos adolescentes te impressionou? Você acha que a exposição trouxe algum impacto para os jovens? Podemos ter esperança num novo mundo? Então, eu vou falar uma frase que não é segredo para ninguém. Precisamos mais de boas escolas do que presídios. E eu acho sim que, por exemplo, aqueles adolescentes, eu acho que quebrou uma barreira. Eu não sei até que o que eles sabem do que é uma pessoa dentro de um presídio. E a partir do momento que eles tiveram contato com a produção, eles leram poesias, eu acho que criou um impacto. E aquilo me emocionou mesmo, de ver a reação deles. Eu acho que foi quebrar um preconceito também. Porque a nova geração precisa quebrar esse preconceito e dar oportunidade para quem sai. E eu acho que tem que começar assim, mostrando que lá dentro tem pessoas que têm muita capacidade e que, quando saírem, elas precisam dessa oportunidade. E é só quebrando preconceitos. E espero que esses jovens tenham entrado em contato com um outro olhar para essas pessoas. E sai modificado, né? Muito Isso. interessante. Aí você está falando do processo de criação e o Mário pergunta, Mônica, gostaria de ouvir um pouco do processo de criação do poema Retrato de Mulher. Como surgiu a ideia? Houve algumas leituras prévias à escrita com as mulheres privadas de liberdade? Como se deu o processo de escrita coletiva? Então, além de contações de história, a gente leva alguns autores. Nesse dia foi uma autora, o nome dela é Jerusa, eu não sei direito sobre o nome dela, sei que o nome dela é Jerusa. E ela fez uma apresentação do trabalho dela e fez uma poesia coletiva com frases e tal, e ela montou esse poema. Então, é um poema coletivo de uma das oficinas. Então, às vezes, a gente convida alguns autores e eles vão. E esse foi um desses dias. Mas só para complementar a Mônica e relatar para o Mário, olha, não foi fácil fazer os espelhos ficarem parados lá. Isso a gente tem que também falar as verdades, como as coisas são, né, Genésio? A gente teve um desafio, assim, horrível. A gente imaginava que só aquela gominha lá, aquelas cola dupla face adesiva dariam conta. A Mônica fez um percurso também de reconhecimento do território da 25 de março, quando vinha às nossas reuniões. E essa obra, por exemplo, é uma das obras desse recurso comunitário, porque foi doação deles, da Mônica, do companheiro dela, do projeto Leitura Liberta, para montar essa parte, né? Porque é uma ambiência e é uma instalação, na verdade, né? Ela é diferente das outras produções, é mais uma instalação que a gente não conseguiu guardar porque alguns se quebraram, a gente precisa refazer para poder ela circular em outras ocasiões. E aí a gente pode ir aperfeiçoando, né, Mônica? Porque aí o adesivo não ficou tão na nitidez que a gente gostaria. A gente talvez da próxima vez recortaria só a palavra. Mas isso também é processo para a gente ir aprendendo, né, nessa forma quase artesanal de fazer leitura e projetos de incentivo à leitura. E é essa construção que a gente vai aprendendo. Agora, tem um outro elemento. Comenta sobre isso. Você chegou uma hora a ficar um pouco chateada de não sair certinho. Então, você sabe que quebrou, alguns caíram e quebraram. E eu achei bem legal, porque eu acho que isso fez parte, entendeu? De retratos de mulheres quebradas, partidas. E aquele de não ficar certinho, ficar um espelho meio embaçado,
eu acho que ficou bem. As nossas imagens não são tão nítidas, né? Lá existe essa confusão. Não é a minha imagem, ela não é aquela mulher que está lá, né? Então, tudo fez parte. Eu acho que foi significativo ter caído e quebrado, de ter ficado o vidro embaçado. Eu acho que eu repetiria isso. Esse embaçamento no vidro, esse vidro rachado, eu repetiria. Virou uma instalação esse processo da obra. Foi Bem o que eu falei. bacana, excelente reflexão, Mônica, e eu vi que, inclusive, o Genésio deu risada quando vocês falavam sobre isso, né? Que deve ter acompanhado também esse bastidor aí, né? Da montagem da exposição. E a reflexão muito interessante de que realmente mulheres partidas, né? O retrato de mulheres partidas, isso é sensacional essa reflexão. Mas, Lucas, mas Vai, é bem interessante, porque, na verdade, essa proposta, essa ideia de ser um trabalho aberto, né? Quando acontece coisas como essa, assim, na verdade, essa coisa do vidro quebrado, né? Do embaçado, faz todo sentido, assim, com a história que está ali, né? Porque nem tudo é perfeito, realmente, né? Então, assim, já fica para a próxima. Na próxima vez, vocês não vão esperar A gente cair para quebra. quebram antes. já leva um espelho quebrado. Maravilha. Vamos lá, perguntas do pessoal. A gente tem aí 20 minutinhos para responder algumas perguntas. Eu vou chamar de volta o André para responder a pergunta da Valquíria. André, a Valquíria pergunta: gostaria de saber sobre quais os procedimentos para quem deseja atuar como mediadores de leitura nestes clubes de leitura. É oferecido algum curso para quem quer atuar como tal? Valquíria, é muito boa a sua pergunta. Existe sim um programa de formação, existe voluntários que fazem mediação, que fazem parecer, e o meu e-mail está à disposição, andré.garcia@funap.sp.com.gov.br. Manda o e-mail, a gente encaixa, a gente precisa desse auxílio de voluntários, e existe um programa de formação, inclusive um programa de formação nós estamos remodelando para os monitores presos também, porque em alguns locais, monitores privados de liberdade fazem mediação de clubes de leitura. Então, essa formação existe para mediação, e meu e-mail está à disposição. Aí, todo mundo que quiser colaborar, contribuir com esse processo. Durante lá a apresentação, a gente estava falando sobre quem colabora conosco, e o DEPEN é um grande colaborador aí, inclusive a gente tem um programa de fornecimento de acervo prometido aqui para o próximo ano, e estamos aí ansiosos por chegar esse acervo para a gente. Maravilha. Mais uma pergunta para você, André, que é a pergunta da Geralda, nossa amiga Geralda, de se toda leitura necessariamente gera uma resenha. Essa atitude não é muito excludente, já visto no nível educativo da população prisional? Seria isso, André? Quando a gente fala de clube de leitura, ele não necessariamente precisa estar atrelado a uma remissão de pena. Então, se ele está atrelado a uma solicitação de remissão de pena, aí tem que seguir normas, recomendações. Para um clube de leitura onde não é solicitado remissão de pena, então você trabalha de uma forma que não há necessidade de uma produção de resenha para envio ao judiciário, porque quem emite uma remissão de pena não é a FUNAP, não é a Secretaria de Administração Penitenciária, é o Judiciário. Então, nós submetemos esse material ao Judiciário para uma redução de pena aí da pessoa privada de liberdade. Mas se houver um clube de leitura que acontece numa unidade prisional sem o intuito de uma solicitação de remissão de pena, ele pode acontecer normalmente sem a necessidade de uma produção de resenha. Espero ter contribuído aí. Como é o nome da nossa colega?
Essa pergunta foi da Geralda, nossa amiga Geralda. Geralda. Um abraço, Geralda. E agora mais uma pergunta para você, André. Vem da Janaína, França. Os projetos da FUNAP são feitos em presídios femininos e masculinos? Sim, todos eles. Então, nós temos aqui as nossas equipes que atuam em todos os presídios. Então, a gente tem uma atuação específica para alguns projetos no feminino. Destacar, nós estamos trabalhando com um projeto para auxiliar gestantes. Então, são diversos projetos que acontecem. Quando eu falo de um feminino, ele tem suas características. Quando eu falo de um masculino, ele tem as suas características. Para o clube de leitura e para a leitura livre, eles são iguais, porque não há uma característica aí de gênero diferenciada. Ô, Lucas, tem uma pergunta aí no chat, é uma pergunta do Crick, mas como ele estava assistindo com a gente aqui, ele fez no nosso usuário. A pergunta dele é por que não tem ações do clube de leituras no Hospital de Custódia e Tratamento, no HTCP. Se o André puder responder. Essa pergunta é para quem, André? Essa Pro pergunta André. clique para... O André. Tá. Ok. Então, no caso dos hospitais de tratamento, pelo menos hoje, pelo pessoal da Coordenadoria de Saúde, eles nos informaram que a impossibilidade, neste momento, de clubes de leitura, por algum quesito ali operacional, mas que, se houver oportunidade, a gente entra com clube de leitura também em todos os locais, todas as unidades, né? Mas aí é uma recomendação da própria Coordenadoria de Saúde, tá bom? Ok. Respondida a pergunta, então. Lucas, eu queria destacar só um ponto, se eu puder compartilhar uma imagem aqui, só para destacar a diferença que faz na vida aí da pessoa privada de liberdade. O monitor nosso de sala de leitura lá do CPP de Jardinópolis, ele palestrou no dia do bibliotecário em Ribeirão Preto, na Biblioteca Sinhá Junqueira, no dia 12 de março, num evento que chamou Livro, Leitura e Biblioteca na Prisão. E esse reeducando, ele, a partir do seu trabalho em sala de leitura, na gestão da biblioteca, ele se encorajou a estudar biblioteconomia e hoje ele está estudando aí no cumprimento da pena dele. Tem uma fotinha para mostrar ele palestrando durante o evento. Maravilha, André, bem bacana. Esse é uma pessoa que estava cumprindo pena, que faz parte desses quase que 600, 500 e algum, foi o número que você deu, que compõe essa equipe de pessoas presas que gerem as bibliotecas nas unidades prisionais, é isso? Isso, e no caso dele, ele também toca clubes de leitura lá, como uma pessoa interna ali, mas que toca os clubes de leitura e se encorajou a estudar aí, ser um bibliotecário aí quando for egresso. Maravilha, uma palestra aí, 13 de março, aí, pouquinho antes da nossa quarentena, isolamento, dando uma palestra aí presencial. Bem bacana. Gente, podem mandar mais perguntas, nós temos aí ainda alguns minutos. Se tiverem perguntas para repassar, se algum colega que está na sala também quiser complementar, André, falar? Sim, complementar uma coisinha. Acho que tudo que a gente tinha planejado para a exposição, tanto a parte de concepção e construção do projeto expográfico, a parte da confecção e coleta, né, recolha das obras, as construções de espaços novos, né, de intervenções novas ou de instalações, a ação educativa, as oficinas de educação museal. A gente conseguiu fazer um percurso, né, bastante profissional da exposição. Mas uma situação que a gente não conseguiu resolver, apesar da gente ter lidado com ela, até pela estrutura muito adequada da biblioteca, é com acessibilidade. Nós tentamos garantir
um distanciamento entre as placas para poder pessoas com baixa mobilidade ou pessoas com deficiência poderem também circular, mas nós não conseguimos fazer a parte de descrição em braille, a gente não conseguiu ter audiodescrição, então ainda são elementos que a gente precisa aperfeiçoar para futuras exposições, de modo a garantir que seja universal o acesso à produção que a gente desenvolve, ainda mais nós sendo poder público, né? Sendo uma iniciativa do poder público, a gente precisa ser bastante cuidadoso com a legislação e com a garantia da participação ampla de todos e todas. E também um desdobramento, né, que potencializou uma parceria com a Pinacoteca foi que nesse conjunto de ações desenvolvidas pelo Fórum de Cultura, a Pinacoteca submeteu para a Lei Rouanet um projeto também de exposição itinerante em 3 unidades prisionais. Uma parte gráfica estava sendo desenvolvida aqui na sede antes da pandemia, tivemos que suspender, mas a intenção era também fazer uma nova exposição para circular, não aí com leitura necessariamente, mas com a produção gráfica de estilogravura. E aí tem um outro produto, né, uma outra intenção nossa do fórum é criar uma mostra de artes da população prisional, articulando as várias iniciativas, misturando linguagens, integrando linguagens. A intenção era que pudesse ser no final desse ano, mas a gente vai transferir para o ano que vem. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, participem das ações do fórum para futuramente poder construir com a gente essa mostra, a primeira mostra, né, aberta da produção das pessoas presas. Obrigado. Ok, bacana, André. Questões importantes aí levantadas. Mais uma perguntinha para a Mônica. Mônica, quem pergunta, deixa eu ver aqui, Célia. Célia pergunta, o que os leitores, eu acho que está falando de quem participa, né? O que os leitores aprendem com a população encarcerada? Afinal, é uma imensa troca. Perdoe se já falou isso, entrei aqui às 17h12. Acho que você ainda não falou disso, né, Mônica? Mas conta então um pouquinho dessa troca aí de vocês com a população presa. Olha, é uma troca mesmo, é muito rico, porque você vai com uma história e você volta com 20 histórias, porque uma história desencadeia outras, elas lembram das vidas delas, né? Agora, pelo que eu entendi da pergunta, é os leitores que leem coisas dos encarcerados, é isso? Não sei se é essa a pergunta. Eu também... Bom, eu vou responder isso. Se for esse caso, entendeu? O leitor que lê esses livros publicados, que foram frutos de pessoas que estão encarceradas, né? Eu acho que quebra o preconceito. Acho que a primeira coisa é um outro olhar, né? É aquilo que eu já falei. O adolescente vai ter um outro olhar. E eu acho que isso que é importante, você ler esses livros que são produzidos. É isso. A Celinha, que fez a pergunta, só está complementando, Mônica, dizendo que ela está falando do trabalho como um todo. Então, acho que é isso realmente. Que é isso. Toda essa troca. E vamos lá, temos mais perguntas aqui. Não tem o nome aqui da pessoa que fez a pergunta, né? Mas está parabenizando a pessoa presa aí que palestrou lá em Ribeirão Preto, né? Que é um grande incentivo e exemplo para todas as pessoas que são livres e ainda não se encontraram na sociedade, que está aí para ser desbravada. Ela corrigiu, parabéns a esse jovem, tá? E aí mais uma pergunta aí para o André Garcia. Professor, nós do Leitura Liberta, isso é uma pergunta da Geralda, nós do Leitura Liberta temos o sonho de transformar a atividade, e ela diz atividade
do Leitura Liberta em remissão de pena. A FUNAP pode nos ajudar? É a pergunta. Geralda, todas as ações aí de fomento à leitura, nós podemos ajudar. Nós trabalhamos com cooperação técnica, com diversos parceiros, e estamos à disposição. O meu contato fica à disposição para a gente conversar e apoiar o projeto. Sendo um projeto aí focado para o sistema prisional, nós estamos à disposição. Ok, maravilha. Então, já tem aí um caminho aberto aí para a gente fazer, conversar sobre o Leitura Liberta e remissão de pena. Quem fez a pergunta, que está aqui comentando no chat agora, para a Mônica, o nome dela é a Alexandra, de Ilha Comprida, que comentou sobre o jovem palestrante, né? Ilha Comprida, também uma bacana cidade lá perto da Ilha do Cardoso, Registro, Cananéia. Obrigado, Alexandra, pela sua pergunta. Mônica, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre? Eu não entendi a pergunta. Sobre a pergunta da Alexandra. Eu não vi a pergunta dela. A pergunta foi em relação à troca que ocorre. A troca? Isso. Então, durante os nossos encontros, além da gente contar histórias, levar leitores, autores e livros, poesias, elas têm a roda de conversa. Então, nessa roda de conversa, nesse momento, elas trazem as suas histórias, porque um poema faz com que elas se lembrem das histórias delas, da vida delas. Uma história, um livro, né? A leitura faz isso com a gente. E essa troca de experiências, durante a mão na massa que elas produzem os poemas, tal, também existe muita conversa. E a gente sai de lá muito emocionado também, né? A gente vai com uma história e volta com 20, 25, é isso. Essa é a troca. Ok, maravilha. A gente está caminhando para o final aí da nossa atividade no dia de hoje. Temos alguns minutos ainda. Se alguém quiser fazer uso da palavra, não estou visualizando mais perguntas aqui por enquanto. Eu acho que é isso. Então, não havendo mais perguntas, eu abro aí a palavra para a nossa mesa. Se alguém quiser fazer suas considerações finais, posso começar então. Vamos com você, Mônica, também quiser fazer suas considerações finais nos últimos minutinhos. Não tenho muito mais o que falar. Eu acho que foi bem interessante todas essas informações. Genésio, eu gostei muito do que você falou também, de como vocês receberam a gente lá, foi de uma maneira muito acolhedora. E a biblioteca é linda, e que bom que vocês têm esse espaço, né, de exposição. Porque é isso, uma pessoa que está passeando no parque é convidada a entrar numa biblioteca, né? Imagina, domingo de manhã, onde você foi? Numa biblioteca. E foi muito rico. Então, é isso que eu queria falar. Legal, então vamos aproveitar e passar para o Genésio, já que foi citado. Diga lá, Genésio, suas considerações aí finais. Sim, bom, agradecer estar aqui e poder compartilhar com todos e com todas como que foi esse momento, né, de ter recebido a exposição. Deixar um convite para as pessoas visitarem as bibliotecas. Tem a Biblioteca Parque Vila Lobos, que fica dentro do Parque Vila Lobos. A Biblioteca de São Paulo, que fica no Parque da Juventude. Visitar as bibliotecas, conhecer esse modelo que traz aí uma série de ações, de programação, tem serviço social que também trabalha com as comunidades, tem um acervo renovado semanalmente, então tem uma série de ações aí interessantes para se conhecer, visitar o nosso site para conhecer o trabalho que a gente oferece, tem também o CISEB,
com uma série de capacitações aí para todo o estado. Então, deixo o convite e agradeço. Obrigado, Genésio. Luzi, vamos lá, André Luzi, para as suas considerações. Sim, então reforçar o convite para as pessoas participarem do Fórum de Cultura, Trabalho e Cidadania, que está se repercutindo aí em vários territórios. Também convidar gestores, os nossos colegas que nos assistem das unidades prisionais, se quiserem fazer a exposição circular, ela foi um investimento público, então está à disposição da sociedade, da população, demandem, a gente pode ir assistindo vocês na implantação dela em outras localidades. E, por fim, colocar a leitura como um direito, reforçar isso, um direito humano, um direito às nossas conexões, à nossa identidade. A Renata sempre nos lembra, né, da obra do Antônio Cândido, da leitura, da literatura como um direito, e é fundamental que a gente possa ter isso introspectado nas nossas políticas públicas. Como o governo federal vem demandando de todos os estados a renovação de planos estaduais de educação prisional, esse componente da educação não formal de incentivo à leitura é muito importante e a gente gostaria que isso fosse ampliado cada vez mais para que a gente tivesse sistemas informatizados, a compra dos livros, a produção de livros das pessoas privadas de liberdade. A gente tentou uma parceria com a imprensa oficial, mas eles estão numa fase institucional que não podem nos apoiar. Então, a gente também gostaria de que vocês que têm projetos de leitura possam submeter aos vários chamamentos públicos. O PROAC, da Secretaria da Cultura, inclusive estava com um edital aberto de produção literária. Então, sempre que houver um projeto de incentivo à leitura, com apoio financeiro ou não, ou voluntário, entrem em contato com a gente para podermos juntos desenvolver essa iniciativa. Um abraço a todos, a todas e viva a leitura! Obrigado, André. Agora vamos para o outro André, o André Vinícius Garcia, lá da FUNAP, para as suas considerações finais. Diga lá, André. Pessoal, quero parabenizar todos que falaram hoje aqui. Nós vemos várias iniciativas e muitas pessoas engajadas aí em projetos de reinclusão, de ressocialização. Isso é importantíssimo no sistema prisional. Nós darmos aí caminhos, possibilidades, e a leitura transforma. A leitura abre a cabeça, abre a mente, a leitura muda a pessoa. Então, essa transformação através da leitura é essencial, que tenha apoio de toda a sociedade civil organizada, dos órgãos públicos e dessa união entre as áreas de governo. Então, eu parabenizo a todos os palestrantes de hoje, parabenizo ao pessoal organizador do evento, agradeço pelo convite e deixo um convite aqui para todos. Na semana do Dia dos Professores, de 13 a 16 de outubro, nós faremos uma homenagem aos nossos educadores e todos os envolvidos com a educação no prisional, com a Semana do Professor FUNAP, com grandes nomes aí da educação no prisional. Na próxima semana a gente deve soltar aí o comunicado, então teremos aí professores, teremos pessoas envolvidas da SAP, de outras áreas também, e grandes nomes aí. Então fica o convite, coloquem na agenda de vocês, do dia 13 ao dia 16 de outubro, todos os dias às 14 horas, uma palestra com voltada para a educação prisional. Ok? Então, obrigado a todos e estou à disposição através do meu e-mail, coloquei lá no chat. Um abraço, obrigado, Lucas, pela brilhante mediação que fez hoje. Agradeço o seu carinho e todo o compromisso que tem junto ao sistema prisional e junto a essas pessoas que tanto precisam de ajuda. Obrigado, André. Bom, a gente está encerrando, estamos aí, acho que vamos conseguir cumprir o nosso horário, né? Como está planejado.
Então, eu queria manifestar aqui publicamente o orgulho que é estar à frente hoje desse grupo, que é o grupo de capacitação, aperfeiçoamento e empregabilidade desta Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, de trabalhar com o André Luzi, que está aqui do nosso lado também, que fez todo esse corre aí, que trabalha ativamente para que isso acontecer, com a nossa colega Roseli também, que faz parte aqui do nosso grupo. É um prazer trabalhar com todos e agradecer, né, o nosso coordenador, Mauro Rogério Bittencourt, pela oportunidade de fazer com que a gente esteja aqui, e ao nosso secretário, Nivaldo César Restivo, também por apoiar essa ação aí do nosso fórum. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aqueles que nos acompanharam até aqui. Eu vou fazer agora uma colinha aqui para dar uns recados. Então, antes de finalizar, só dar alguns recados, que é agradecer também em nome da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria da Administração Penitenciária. Tá? Amanhã nós teremos mais um dia, o terceiro dia, onde a gente tem uma roda de conversa, tá? Também no mesmo horário. Então, convido a todos, a todas, a continuarem com a gente durante essa semana, através desse Festival Literário Libertas 2020. Então, é um prazer, obrigado a todos, e a gente encerra por aqui. Abraço!